Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradinhas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é o Dia Mundial da o quê? Vamos lá, rufem os tambores, eu não estou enrolando enquanto eu penso não, tá bom? Isso aqui é jornalismo verdade, hoje é o Dia Mundial do Santana, sabia? Pois é, meus amigos, você deve estar pensando, nossa, que falta de criatividade. Ele olhou pro lado, viu um Santana e do nada meteu essa, que é o Dia Mundial do Santana, mas é aí que você se engana, meu querido amigo. Primeiro que não havia nenhum Santana aqui em volta. Eu não estou em 1997, eu estou em Osasco. E por que é o dia do Santana? Primeiro, que não primeiro que o carro que estava aqui perto era um Uno, né? Esqueci de falar isso. E outra coisa, não é o Santana, o carro Santana. É o guitarrista Santana, sabe? Então, hoje é o dia mundial do guitarrista Santana. Porque é aniversário dele? Não, senhoras e senhores. Foi no dia 5 de junho, 5/6 de 1974, que o Santana ganhou o apelido de Santana. Sabia? Porque o nome dele, na verdade, é Carlos Santos, né? Que ele é latino, acho que todo mundo sabe, mas que o nome dele é Carlos Santos, poucas pessoas sabem, só você aqui, no meu ouvinte, vai saber. E por que ele virou o Santana? É aí que tá a história. Ele era muito devoto da Santa Rita de Passa Quatro. Não era da Santa Ana. Mas ele pediu, né, quando ele fez ali 7 anos, ele pediu pra mãe dele: mãe, eu quero uma guitarrinha. Uma guitarra pra eu aprender, eu quero virar o maior guitarrista do planeta. Ele já era muito fã do Jimi Hendrix. Aí a mãe dele falou: meu filho, pede pra Santa Rita do Passa Quatro. Aí ele falou: vou pedir então. Aí ele foi lá e fez uma oração. E aí a mãe dele deu pra ele, sabe o quê? Uma imagem de uma santa. Que depois ele descobriu, quando ele foi pro catecismo com a santa dele, que ele falou: eu vim aqui pro catecismo porque eu quero aprender a rezar, que eu vou pedir uma guitarra e vou virar o maior guitarrista desse planeta. Igual o Jimi Hendrix, só que vivo, depois de velho. Ele falou isso. E aí, meus amigos, a professora dele, que era uma freira, a Madre Josefa pegou e falou pra ele: meu filho, isso aí não é a Santa Rita, isso aí é a Santa Ana. Entendeu? Que era a Santa Ana de Guadalupe. E aí os amigos dele começaram a rir, porque não sei se você sabe, mas o bullying na escola catequismal católica, o bullying é pesado, meu amigo. E aí virou Santana por causa disso. Ele falou: eu vou fazer do limão uma limonada. E aí, quando eu virar o maior guitarrista do planeta, o meu nome vai ser Santana, em homenagem a Santa Ana de Guadalupe. Sabia? Pois é, isso aqui também é cultura, né? Não acabei de inventar tudo isso. Isso aqui realmente foi pesquisado, tá bom? Desculpa por isso quem começou a ouvir o podcast aqui não tá entendendo nada. Esse podcast aqui, primeiro, você tem que ouvir ele em 1.5. Já pausa aí e bota no 1.5. Sabia que se você botar o Spotify no 1.5... quando você ouve música, ela não fica em 1.5, ela fica na velocidade normal. E quando você ouvir qualquer podcast, já fica no 1.5. Então não perca tempo, mude agora para a velocidade 1.5, que vai ser muito melhor para todo mundo, tá bom? E esse podcast aqui é um podcast sobre shows de comédia. Cada episódio eu relato um show meu, e hoje é um episódio duplo, porque foi um show duplo. Hoje eu fiz 2 shows aqui em Osasco, no Teatro Aspo. Abertura do meu amigo Diogo Almeida. Ele fez 2 sessões aqui e eu abri as 2, né? Na primeira eu fiz 10 minutos, na segunda eu fiz uns 13 e vou contar aqui pra vocês a minha experiência, as minhas impressões desse show. E foi um show muito legal. O Teatro Aspro, a primeira vez que eu fiz show aqui foi com o Márcio Donato, dos 4 amigos. Não precisava explicar, né? Todo mundo que sabe, todo mundo que me conhece o Márcio Donato, não é possível. Mas enfim, né? Vai que alguém ouviu isso aqui daqui a não sei quanto tempo e o 4 amigos agora não é tão famoso e eu sou famoso.
Entendeu? Então vale a pena explicar. Então a primeira vez que eu fiz show lá nesse teatro era a abertura do solo do Márcio Donato. E foi um show muito legal. Eu lembro de ter tido essa percepção. Que tava um pouquinho mais de meia casa só nesse primeiro show. E foi um puta show legal, assim. Porque o teatro tem uma acústica muito boa, né? Tem uma frase já bem famosa na comédia. Que o lugar que ele é bom para citar no incêndio, ele é ruim para citar num show. Então um lugar pequenininho, com teto baixo, de preferência um teto inflamável, porque aí a acústica é melhor ainda, é um ótimo lugar para fazer show. E o Teatro Asprock em Osasco é um teatro de uma escola, e ele tem uma acústica muito boa, o teto baixinho assim, então a reação de plateia é muito boa. E hoje tava lotado as 2 sessões. Então, mano, que show legal. Que show bacana. Eu tô testando um material que eu vou até dividir com vocês mais pra frente, depois que eu terminar de falar de show. Vai ter um conto moratense, que é um conto moratense que eu levei pro palco. Então hoje na segunda sessão eu fiz um 5 minutinhos novo. Mano, é muito legal. Pra quem nunca teve a experiência de fazer comédia e tá me ouvindo, a maioria, cara, sei lá, 80 a 90% dos shows dos comediantes são textos que eles fizeram mais de uma vez. Com exceção, tipo o Gil Lisboa, que faz muita interação, mas mesmo assim, a parte que ele faz de texto, ele fez várias vezes. A maior parte do que você faz fora da interação é feito mais de uma vez. E existe um momento que ele é especial pro comediante, pelo menos pra mim é especial, que é quando você conta a primeira vez uma história. Sabe? Quando você faz um set pela primeira vez, ele dá um friozinho na barriga, que é um friozinho gostoso, assim, sabe? Dá um medo do caralho, mas é uma sensação muito boa. Então eu gosto de fazer primeiras vezes. Tanto que eu faço muita música, e às vezes eu mudo o arranjo da música uma para testar se fica melhor ou não. Outra, que tem música minha que era paródia, e eu tirei do tom de paródia, né? Eu tirei da melodia original que eu tinha escrito, que era uma paródia, porque assim não dá direitos autorais, né? Você sabia que se eu cantar uma paródia com a minha letra, eu tocando violão, e botar no YouTube, o direito autoral vai para a gravadora da música original. Eu tinha uma música que era uma paródia de Zé Ramalho, e aí eu postei essa música no YouTube e apareceu lá. Que a música ela não foi banida, mas se fosse monetizado, não poderia ser monetizado, ou se fosse monetizado, os direitos seriam para a EMI, que é a gravadora do Zé Ramalho. Mesmo sendo a minha letra, mesmo sendo eu cantando e eu tocando, o algoritmo entende que aquela música é uma cópia e você perde direitos autorais. Então várias não, né? Mas algumas músicas minhas que surgiram como paródia, depois eu criei o meu próprio arranjo para evitar de ser um plágio, né? Para evitar esse negócio. Então, por que eu faço isso? Às vezes eu mudo por causa disso, e às vezes eu mudo simplesmente para mudar, para ver se vai ficar melhor, e também para, mesmo que seja a mesma letra, eu ter essa emoção de fazer uma coisa pela primeira vez. É muito empolgante você mostrar para uma plateia de 500 pessoas um bagulho que você nunca testou. Por quê? Porque quando é piada já testada, tipo assim, sempre tem um certo medo da galera. Porra, será que a galera vai me comprar? Será que eu vou conseguir entregar direito, sabe? Sempre tem. Mas quando é novo, porra, aí é muito legal. Você fala, mano, eu pensei isso aqui, e eu acho que isso aqui dá pra fazer no palco. Eu lembro que quando eu comecei a pensar nessa história, eu queria trazer pro podcast. E aí eu falei, não, mano, eu acho que isso tem elementos suficientes pra eu fazer no palco. Mas é um bagulho muito pessoal, e eu quero que seja pessoal, sabe? Até quando eu pensei a maneira que eu ia fazer no palco, eu falei, mano, eu vou fazer sentado e vou tentar falar sério, vou tentar ser o máximo possível, assim, sabe? Eu contando uma coisa íntima, tipo, não é nada demais, vocês vão ver, mas é uma coisa minha mesmo, é um conto moratense real. E eu falei, mano, eu preciso contar isso, eu quero contar sentado. E aí eu até pensei assim, falei, porra, nessa hora aqui eu acho que eu vou levantar,
sabe? Aí daí pra frente faço em pé. Mas no fim eu fiz tudo sentado. E aí, o que acontece? Primeira sessão, enquanto eu fazia, eu pensei, eu acho que eu vou fazer o texto novo aqui. Mas eu falei, mano, acho que talvez estique um pouco. Tem alguns setups que são um pouco mais compridos, que eu não gosto muito de fazer. Setup, pra quem não sabe, é a preparação, né? Como se fosse... não é bem a premissa, cara. É quase que a preparação da piada. E o punch é o desfecho, né? Então, setup é onde você apresenta os elementos necessários para que quando você dê o punch, que é o desfecho, haja uma surpresa na plateia e aí isso causa o riso, né? Então, geralmente, o setup, ele quanto menor, melhor. Você tem que botar o mínimo de informações, mas o mínimo necessário. Entende o que eu quero dizer? Você não pode ocultar nenhuma informação que vai fazer o punch ter sentido. Um exemplo, o pintinho sem cu foi peidar e explodiu. A piada já muito batida. O setup é você explicar que tinha um pintinho que ele não tinha cu. E o punch foi peidar e explodiu. Então, se você não falar que tinha um pintinho, fica estranho. Se falar o cu foi peidar e explodiu, os caras, como assim? Você falar que era um pintinho e não falar que ele não tinha cu, também não faz sentido. Então você tem que ter o mínimo necessário para fazer sentido o punch e gerar risada, mas você tem que tirar o máximo de caco possível. E essa história que eu vou contar para vocês aqui, que aconteceu comigo, como eu nunca tinha feito, ainda tinha pedaços que estava muito tempo sem risada, e eu não gosto muito de lidar com silêncio, né? Então, na primeira sessão eu falei, mano, pode ser que estique, vai ter outra sessão, então é melhor fazer menos tempo, então não vou fazer. E aí lá na hora eu decidi que eu só ia testar na segunda, enquanto tava fazendo. Isso eu falando as piadas e minha cabeça pensando nisso. E mesmo assim foi legal, não ficou mecânico. E aí na segunda eu testei e eu vou contar pra vocês. O que acontece? Quando eu tinha 17 anos, em 2005, eu tinha terminado o ensino médio. E uma curiosidade, né? Eu terminei o ensino médio quase com 16 anos. Como assim quase com 16? Eu faço aniversário em setembro. E aí até setembro eu tinha 16 anos. E aí quando eu tava já no terceiro ano do ensino médio. E aí quando eu fiz 17, passou 3 meses e eu me formei. Então foi a maior parte do ano do meu terceiro eu fiz com 16. Porque eu entrei na escola com 6 anos, mesmo fazendo aniversário em setembro. Tinha uma regra, tipo assim, se fizesse aniversário até o meio do ano, podia entrar com 6, senão eu entrava com 7. Eu sou de setembro e minha mãe conseguiu fazer eu entrar com 6. E por que ela conseguiu? Porque minha mãe, ela já trabalhava de home office em 1994, quando eu tinha 6 anos, porque ela era costureira. Minha mãe é costureira, ela trabalhava em casa. Então, ela não via a hora de me pôr na escola pra me tirar de casa, entendeu? Ela queria se livrar de mim. Eu com 3 anos, ela já ia na porta da escola falar, então, acho que já tá na hora, hein? Aí os pessoal falam, moça, ele tem 3 anos. Ela fala, não, mas ele é inteligente. Pode explicar as coisas aí que ele entende. Fala, não é bem assim. Aí com 6 ela conseguiu, de tanto ela encher o saco, ela conseguiu me pôr na escola com 6. Então quando eu me formei eu tinha 17. Aí já tinha saído da escola, né? Já tava na faculdade. E aí eu tava ficando com a menininha da escola ainda. E aí na história que eu conto no palco, eu mudei o nome dessa pessoa. E aí eu falei que era a Josefa, o nome dela, por 2 motivos. O primeiro, eu não quero falar de uma ex minha com o nome dela verdadeiro no palco, por motivos óbvios, entendeu? Eu não quero ficar fazendo homenagem pra ex-namorada com o nome da ex-namorada. Eu não quero ser esse cara. Então eu mudei o nome dela por 2 motivos. O primeiro, eu não quero fazer homenagem pra ex-namorada no palco. E o segundo é que eu ganhei uma piada aí, que eu falo assim, eu já tinha me formado, mas eu ficava com a menina da escola, o nome dela era Josefa. Aí as pessoas dão risada. Aí eu falo, eu sei que estão pensando, e ela não era merendeira, foi homenagem à avó dela, vocês são besta, entendeu? Então já ganhei uma piada aí. Aí eu falei, então eu ficava com essa Josefa. E aí um professor meu, e aí eu não mudei nome, as figuras masculinas eu não mudei o nome, isso realmente aconteceu, tá? Um dia ela chegou pra mim e falou assim, o professor Maurício veio fazer esquema pra eu ficar com o Gilson. E o Gilson era um dos meus melhores amigos. De quando eu era criança, a gente cresceu junto, na mesma rua.
E aí eu falei assim, eu inocente e confiando na dignidade humana e na amizade. Olha como eu sou inocente. Eu falei assim, provavelmente eles não sabem que a gente tá ficando. E ela falou, não, sabe sim. Porque ele falou assim, larga desse maconheiro sem futuro, que é o Diogo, e fica com o Gilson, que ele é muito mais legal. E ela contou isso pra mim. E aí nessa história tem 2 pontos curiosos. O primeiro é que quando eu tinha 18 anos, né, nessa época, 2006, eu sequer tinha experimentado maconha. Eu até experimentei depois 2 ou 10 vezes, né? Inclusive teve uma vez que eu experimentei com a minha esposa, a última vez, uma das últimas, vai. Foi no Uruguai, então era permitido. A moça do Airbnb, ela deixou um baseado pra gente. Até hoje eu não sei se ela deixou, como uma anfitriã, deixou pros hóspedes um baseado e falou assim, o pessoal vem para o Uruguai. Aqui a droga é permitida. Acho que os brasileiros vão gostar de um mimo. Eu não sei se foi isso ou se ela só esqueceu o baseado no apartamento dela, porque como ela era maconheira, não dá pra saber, né? Enfim, aí eu fumei com a minha esposa e aí a minha esposa decidiu que eu não gosto de maconha. Quem é casado sabe, né? Que a esposa decide algumas coisas se a gente gosta ou não. E aí com a maconha ela decidiu. Por quê? Porque pra mim a brisa foi legal, sabe? Eu fiquei viajando, bolando várias teorias sobre... caralho, acabou de um quero atravessar a rua. Aí eu te pergunto, por que eu quero atravessou a rua? E aqui é uma pergunta séria. Agora são 11h55 da noite. Por que caralhos um quero atravessou a rua andando, se ele voa? Ele saiu correndinho assim, ó. Por quê? Aí a dúvida não é nem filosófica, não é piada. Eu realmente estou com dúvida. Por que será que esse quero atravessou a rua? Mas enfim, vamos terminar uma história aqui, né? E aí, a gente fumou, né, esse baseado lá no Uruguai. E aí eu fiquei muito quieto. Então, pra quem, na minha cabeça, tava muito legal, porque eu tava tendo várias epifanias sobre a existência, sobre Deus, sobre o universo. Só que eu não conseguia falar uma palavra. Então, por dentro, tava muito legal. Por fora, eu tava só babando com a boca aberta e fazendo... E aí minha esposa falou, acho que você não gosta de maconha. Eu falei, você tem razão, acho que eu não gosto muito não, viu? E aí eu não virei um maconheiro. Essa é o primeiro ponto curioso dessa história. O segundo ponto curioso é que o Maurício, o professor Maurício, era um professor de filosofia. Vocês estão entendendo que um professor de filosofia me chamou de maconheiro? É igual o Neymar me chamar de fanfarrão. É igual o Zé Felipe falar mal do meu rap. Você tá entendendo? É igual a Virgínia vir me dar lição de moral sobre como eu ganho meu dinheiro na internet. Deu pra entender? Pois é, um professor de filosofia. E aí, meus amigos, é que vem a reviravolta. Hoje, a parte do sem futuro, né? Hoje, eu sou casado há 16 anos com a menina mais bonita e mais legal que eu conheci na época de escola. Entendeu? A gente já conheceu 15 estados brasileiros, 5 estados americanos, contando com o Havaí. Conhecemos já 10 países, contando inclusive aí com o Japão, que era meu sonho de criança, e França, Paris, que era o sonho da minha esposa. Entendeu? E aí quando eu falei isso, as pessoas pegou e falou assim, a Josefa? Eu falei, a Josefa, caralho, ela ficou com o Gilson. Muito melhor, é a Renata. E aí as pessoas, palma. E aí, essa parte, aqui eu contando, eu consegui botar mais detalhe. Quem me ouve sabe que várias vezes eu começo um pensamento e a minha fala, mesmo sóbrio, sem nenhum efeito de maconha, cogumelo, qualquer coisa, aliás, cogumelo é muito mais legal, né? Mesmo sem efeito de nada, muitas vezes a minha fala, ela não acompanha a velocidade do meu cérebro, que não é muito rápido, mas é um pouco mais rápido que minha fala. Então, várias vezes eu não termino frase, porque eu acho que as pessoas já entenderam. Na minha cabeça, minha boca já falou o que eu pensei. E aí, quando eu vou ouvir o podcast, fica um monte de caco que eu não termino. Entendeu? E no palco, sobre
sob ou sobre, enfim, embaixo dos holofotes, isso acontece ainda mais. Então, na minha cabeça, eu ia falar tudo isso. E aí, na verdade, meu desfecho ia ser assim, ó, a plateia do Diogo é só professores. E aí eu ia falar tudo isso mesmo, do que a gente, eu e minha esposa, a gente já viveu tudo isso, e bababá, bababá. E aí, se alguém falasse, que realmente falaram, e aí até me atrapalharam um pouco, porque eu ia falar assim, não é a Josefa. A Josefa realmente foi com o Gilson. É a Renata, minha esposa, e eu ia falar, e a gente bababá. E aí alguém me interrompeu na hora e eu falei isso, me perdi, não falei dos bagulhos do país, mas até falei, né, que eu sou casado com a mulher da minha vida, e no bababá, a gente vive do nosso sonho e tal, não sei o quê. Mas o desfecho que eu pensei pro show de hoje, que era só professores, eu ia falar. E se eu pudesse, então agora, falar alguma coisa pro meu professor Maurício, o que eu diria é muito obrigado. Porque tudo que você fez por mim, inclusive essa fofoca, me trouxeram até aqui. E hoje eu tô vivendo do meu sonho, contando piada para essa plateia maravilhosa em Osasco, só de professores. Então, para todos os meus professores, inclusive para vocês também, muito obrigado. E aí sim, porra, imagina que emoção. Porra, eu ia causar choro e riso ao mesmo tempo. As pessoas iam ficar confusas. Mas eu não consegui. Mas mesmo assim, foi bem legal, viu? Eu ouvi o áudio, né? Eu já ouvi o áudio aqui da segunda sessão, da parte do teste, e ficou bem legal. Tem algumas coisas para melhorar. Dá pra... Essa parte que minha mãe me pôs na escola com 6 anos, ela é real e dá pra... Tipo assim, não é real que ela realmente queria se livrar de mim, né? Bom, provavelmente era, né? Ela nunca falou, agora que eu pensei isso, mas de tipo, eu falar que com 3 anos ela já tentava, e aí o pessoal falava, moça, ele tem 3 anos. Ela fala, mas ele aprende rápido, sabe? Essas coisas. Eu acho que dá pra colocar também no palco. Mas eu tô feliz já, porque acho que eu falei aqui no último episódio que a comédia eu gosto. Eu gosto não, né? Eu gosto também. Eu gosto no fim das contas. Mas eu, assistindo muito stand-up gringo, eu percebo que até os brasileiros também, sabe? Quando ele chega num nível de maturidade maior, as piadas ficam mais pessoais, sabe? Então eu acho que eu tô querendo botar mais de mim nas minhas piadas, sabe? Porque, mano, eu tava trocando essa ideia com o Murilo Moraes, né? Ele nem tinha estourado esse bagulho do Léo Lins. Não era sobre o Léo Lins especificamente, mas a gente tava trocando ideia indo pra São José dos Campos sobre esse bagulho de é só piada. Porque a gente tava falando o seguinte, dizer que o que você fala é só piada, tipo, eu não tô falando que não é, sabe? Tem um monte de piada minha que é só piada mesmo. Mas se um dia alguém falar assim, porra, eu tava passando por uma depressão e a sua piada me tirou desse lugar, sabe? Graças a um vídeo seu. Isso não aconteceu comigo, tá? Eu não tenho essa pretensão, mas acontece com os comediantes grandes, né? Às vezes a pessoa fala isso. E aí o que eu ia falar quando acontece isso e a pessoa fala, porra, você me tirou da depressão e tal, a sua piada é só uma piada? Entende o que eu quero dizer? Ou ela só é uma piada quando alguém se ofende? E mais uma vez, a minha opinião, mano, é que se você se ofende com uma piada, mano, assim, também não, tipo, uma coisa seu amigo chegar pra você e falar assim, pá, você é preto, por isso que eu escondi minha carteira quando você chegou, sabe, um bagulho assim? Uma que se for seu amigo e ele fizer essa piada, é porque ele já sabe a reação que você vai ter, né? Mas agora um desconhecido fazer isso com alguém, você entende que, tipo, agora, mano, no palco, sei lá, eu não sei, eu não vou dar minha opinião aqui, quer dizer, eu já dei, na verdade, né? Mas o que eu quero dizer eu não quero que minhas piadas sejam só piada, eu também não quero que seja opinião minha. Mas entende o que eu quero dizer? Quando a piada é boa, quando eu faço uma piada e a pessoa fala, caralho, essa piada é muito inteligente,
eu nunca sei aceitar um elogio. Eu sempre vou falar assim, pô, isso aconteceu mesmo. Eu não sei o que lá, não sei o que lá. Sabe, eu sempre fujo do elogio, eu não consigo lidar muito bem com o elogio. Mas se um dia alguém falar assim, mano, essa piada é muito inteligente. Eu não vou falar assim, mano, é só piada. Isso aí é uma bosta. É só piada. Porque, porra, dá trabalho fazer a piada. Você entende? Mas, por outro lado, eu não sei de nada. Eu vou mudar de assunto, porque realmente eu falo que eu tenho que ser mais eu, mas eu não gosto da minha opinião. Sabe por quê? Porque eu não penso muito sobre os bagulho. Eu não sentei e realmente pensei sobre a piada do Léo Lins. Eu nem sei qual é a piada. Então, você entende o que eu quero dizer? Aí se chega alguém com argumento e fala, é só uma piada, mas não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu falo, realmente, né, você tem um ponto. Aí chega outro e fala, não é só piada, mas não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falo, realmente, você tem razão. Então eu sou muito Maria vai com as outras pra ficar defendendo a opinião. Então, meu amigo, se eu der uma opinião aqui e você não concorda, tudo bem, saiba que eu concordo com você. Se você concorda comigo, eu concordo com você. Se você discorda, eu mudei de opinião, acabei de mudar e concordo com você também, tá bom? Então não importa. Se é de direita ou de esquerda, depende de qual Uber eu tô. Se eu entro no Uber que ele tá falando assim, não sei o que, tá ok? Eu falo, isso aí mesmo, tem que liberar as armas, proibir a maconha e bandido bom é bandido morto, a menos que o bandido tenha cagado numa impressora dentro do Congresso Nacional. Aí bandido bom é bandido solto. Você entende? Agora se eu entro e tem uma estrelinha do PT colada no para-brisa, escrito Che Guevara, aí eu falo, é isso mesmo, tem que liberar o aborto, liberar a maconha, proibir arma e acabar com a propriedade privada. Esses filha da puta que alugam apartamento são tudo burguês safado, entendeu? Eu vou conforme a dança, meu amigo. Pra mim mudar de ideologia, basta que o Uber que tá dirigindo o carro expresse o mínimo de ideologia e eu embarco na dele, meu amigo. E eu tenho argumentos, entendeu? E aí você me pergunta, mas no fundo, você é a favor da liberação da maconha? E eu sou, tá ligado? Mas você acha que eu vou ficar perdendo tempo tentando convencer? Que se foda, nem maconha eu fumo, caralho. Você acha que tem que liberar? Eu acho. Então me dá um argumento aí. Não, você não acha? Tá bom, foda-se. Entendeu? O aborto. Você é a favor do aborto? Depende de quem eu engravidei. Piada do Dave Chappelle, né? Mas é isso. Essa fala. Entendeu? Já tá vendo? Eu concordo com o Dave Chappelle. Agora o Bill Burr tem uma piada muito boa sobre aborto. Que ele fala assim. Não é uma criança. Sim, mas se você esperar, vai ser. Entendeu? Você jogar um bolo no chão, você tá estragando o bolo. Se você pegar a massa e jogar no chão, você estragou o bolo também, porque seria um bolo. Então, nessa piada dele, eu já nem sei se ele é a favor ou contra. Eu não lembro mais qual é o desfecho. Mas, entendeu o que eu quero dizer? Eu quero é que se foda. Você é a favor ou contra o aborto, Diogo? Meu amigo, eu nunca engravidei ninguém. Sabe o que eu faço? Uso camisinha. Eu não quero engravidar as pessoas, eu uso camisinha. Agora, se eu tenho 17 anos e engravidei uma pessoa, talvez a decisão é dela, foda-se, eu não quero nem saber. Quer dizer, depois eu vou criar, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas você entende o que eu quero dizer? Pois é, eu também não entendo, tô me enrolando aqui, né? Você vê que eu quero ser... Eu quero tornar minha comédia mais pessoal. E aí, no mínimo... não tem ninguém me confrontando, pô. Eu mesmo tô me confrontando e eu tô amarelando pra mim mesmo. Não faz nem sentido isso aqui. Enfim, tá muito pesado, né? Pesou o clima, vamos falar de outro assunto. Vamos falar do que aqui? Vamos falar do... Deixa eu ver. Da mudanças climáticas. Uma vez,
eu ouvi um argumento de um cara, e aí entra aquela famosa questão, né? A gente tem que escolher em que mentira acreditar. E nem sempre a mentira é de fato mentira. Se você olhar para uma folha verde e quiser que ela seja azul, você consegue enviesar o seu olhar e falar que aquela folha é azul. Você sabia, inclusive é uma curiosidade real aqui, você sabia que a gorgonzola, o queijo gorgonzola, agora no Brasil, ele se chama queijo azul? Sabia disso? E sabia que isso é um acordo bilateral entre União Europeia e Mercosul? E aí, por causa de um acordo real mesmo, entre blocos econômicos, o queijo gorgonzola não pode mais ser chamado de gorgonzola. Então, quando você for no mercado e ver queijo azul, é o gorgonzola. E você não vai mais ver gorgonzola. Por quê? Porque Gorgonzola, senhoras e senhores, é uma cidade da Itália, se eu não me engano, onde era produzido, onde foi inventado ali o queijo, o famoso queijo gorgonzola. E aí, devido a um acordo lá que fizeram, só pode ser chamado de gorgonzola o queijo que é fabricado na região de Gorgonzola. Igual acontece com champanhe. Champanhe só pode ser chamado de champanhe o espumante que é feito na região francesa chamada Champagne. E o gorgonzola é igual. Então só pode ser gorgonzola o queijo lá de Gorgonzola. O queijo que é igual ao gorgonzola, mas é feito em outro lugar do mundo, qualquer lugar, se chama queijo azul. E sabe o que é melhor? O queijo azul não é azul. As veias, né, que tem ali devido a alguns fungos durante a maturação do queijo, é verde. Então por que é queijo azul? Porque nos Estados Unidos era blue cheese. Mas também lá não era azul. Você entende o que eu quero dizer? Eu já me perdi completamente. Eu não sei mais do que eu tô falando de queijo. Não era de queijo que eu tava falando, né? Eu comecei falando de outra coisa, não foi? Enfim, é isso, né? Você vê que a vida é uma caixinha de surpresa. Você começa falando de direita e esquerda e termina falando de queijo. Cor de queijo azul. Mas é isso, né? Estamos aí pra isso. O que mais que eu queria falar? Pô, eu tô... Sabe outra coisa também que acontece? Que talvez quem não faz comédia, mas gosta de comédia e tá me ouvindo aqui, quando você faz um show muito bom, mas que você não testou nada, você sai com a sensação de eu quero fazer de novo, sabe? Eu quero fazer, não vejo a hora de fazer show de novo. Mas quando você testa alguma coisa, ela funciona, e aí você ouve e fala assim, mano, aqui dá pra melhorar isso, aqui, puta, esqueci de falar isso, aqui, ó, achei uma piada no palco, isso aqui que eu não tinha percebido. Mano, quando você sai e depois de ter testado, a vontade de voltar pro palco e fazer de novo é muito maior. Eu saí, depois que eu ouvi o áudio e tudo, eu falei, mano, eu devia ter feito menos texto garantido na primeira e testado. Eu fiz 2 músicas na primeira sessão. Eu devia ter feito nenhuma música e só testado. Porque aí na segunda eu poderia consertar isso que eu percebi na primeira e aí teria ficado melhor o teste, sabe? Então é muito louco isso, né? Quando você testa material novo, dá esse up também. Agora, a verdade tem que ser dita. Acontece comigo, eu não sei com os outros comediantes, mas acontece comigo de eu, às vezes, achar que um texto é muito bom, eu vou lá, faço e é uma bosta. E eu tenho um certo defeito que eu não insisto. Mano, eu penso que o texto é legal, faço uma vez e é muito ruim, eu fico com uma sensação tão ruim em relação àquele texto que eu nunca mais faço. Tem um monte de texto que eu fiz, principalmente no Vila, que eu testei, não funcionou e eu nunca mais... Eu simplesmente apaguei da minha memória. Isso é ruim, pô, porque tem coisa que a plateia... Tinha 6 pessoas na plateia. Você vai julgar que o bagulho é ruim porque ele não funcionou com 6 pessoas? Você acaba se fudendo, né?
nessa. Mas acontece, é um defeito e eu preciso tratar isso. Inclusive, talvez até pegar áudio antigo de show no Vila, que geralmente eu testo bastante, e tentar encontrar premissas que são legais, que eu fiz uma vez e nunca mais fiz. É um exercício legal de fazer. Então, até pra quem tá me ouvindo e faz comédia, eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas é bem óbvio, inclusive. Mas você pegar mesmo show antigo, é difícil, hein, mano? Vou te falar, é muito difícil ouvir os áudios dos primeiros shows que eu fiz. Nossa, é uma tortura. Sabe? É muito difícil, porque era ruim, né? Você percebe que, tipo assim, eu não tô bom, mas eu já tô melhor do que era. Ainda bem também, né? Se tivesse piorando, era foda. Mas é muito difícil. Mas tem que fazer, pô. Porque às vezes tem coisa que você parou de fazer e é legal. Obrigado. É nóis. Então, acho que é isso. Eita, porra. A máquina do meu vidro. Mano, quando tudo tá dando certo, acontece alguma coisinha, né? A máquina do vidro elétrico do carro aqui deu um barulho aqui meio estranho. E desceu de volta. Eu botei pra subir, ela desceu de volta. Nem vou tentar mais. Eu vou travar o carro e ver se vai subir. E seja o que Deus quiser. Então é isso, né? Nada de armas, use camisinha e volta no próximo, tá bom? Muito obrigado. É nóis. Tamo junto.